dias de tantas aflições, tantas dores, em tempos também onde as pessoas estão com o coração mais centrado na terra e talvez aprofundando raízes na terra, é necessário voltar o pensamento para as coisas lá do alto. Pensar um pouco sobre o céu, pensar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo, pensar um pouco que a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto clássico da esperança cristã, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, versos 13 a 18. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo escreve assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. O apóstolo Paulo era um missionário, um pastor, um plantador de igrejas, um teólogo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E na maioria das cartas que escreveu, sejam as cartas às igrejas, sejam as cartas pastorais, as escreveu, na sua maioria, para responder perguntas, para dirimir dúvidas, para trazer esclarecimento às igrejas. E este aqui é um caso clássico. Vocês sabem que Paulo plantou esta igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma capital de uma província grega, a província da Macedônia. E vocês bem sabem que os gregos dominaram o mundo no campo das ideias. Mesmo quando o mundo esteve sob o domínio de Roma, do Império Romano, Roma jamais capturou o pensamento grego ou subjugou as ideias gregas. Elas continuaram a prevalecer no mundo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você pega, tange, toca, vê, apalpa, era essencialmente má. O espírito, imaterial e intangível, invisível, era essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não acreditavam em 3 doutrinas essenciais da nossa fé. Eles não acreditavam na criação. Eles não podiam entender que Deus, sendo bom, pudesse criar a matéria que para eles era má. Eles não podiam acreditar na encarnação, porque na cabeça deles, se Jesus tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má,
ele não podia ser essencialmente bom. Então negavam a divindade de Cristo. Mas eles também não acreditavam na ressurreição. Porque para a cabeça do grego, a morte libertava a alma imaterial, espiritual, do cárcere do corpo, que é físico e material. Então, para os gregos, a morte era uma espécie de libertação da alma, desta prisão, chamada corpo. Na cabeça deles, ressurreição era um retrocesso, era um anticlímax. Porque era pegar esta alma que fora liberta na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Então eles não acreditavam na ressurreição. O grande problema é que o pensamento secular, o pensamento do mundo, sem esperança e sem Deus, estava entrando para dentro da igreja e influenciando o pensamento dos crentes. Quando um crente morria lá em Tessalônica, era um desespero, porque eles não tinham esperança. E quando não tem esperança, não tem alegria. A alegria é filha da esperança. Então os crentes estavam tristes. Eles não tinham perspectiva da vida por vir, do céu, da bem-aventurança eterna. É isso que ele está dizendo no versículo 13, olha aí comigo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele escreve esse texto para abrir a porta da esperança e para trazer as torrentes do consolo para aquele povo que ignorava as verdades sublimes da palavra de Deus, por influência do pensamento grego, do pensamento secular. Mas só a guisa de introdução ainda, Paulo tratou do mesmo problema numa outra cidade grega, uma igreja que ele plantou também, a igreja de Corinto. E Corinto também era uma capital de uma outra província grega, a província de Acaia. E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo precisa usar o mais longo texto da Bíblia sobre esta matéria, a ressurreição, para esclarecer o mesmo problema. Qual era o problema lá? 1 Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que está acontecendo aqui? Não são todos os membros da igreja, mas ele diz, alguns dentre vós, alguns membros da igreja, influenciados pelo pensamento grego, estavam dizendo o seguinte: olha, Jesus ressuscitou, as evidências são muito robustas, mas nós não cremos que os mortos vão ressuscitar. Aí Paulo precisa escrever esse mais longo capítulo da Bíblia para dizer o seguinte para eles: olha, gente, não dá para você aceitar metade do pacote e rejeitar a outra metade do pacote. Se os crentes não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Os que morreram em Cristo pereceram. Então não há redenção. Então nós somos falsas testemunhas de Deus. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Voltando então para o texto de Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Preste atenção nessa figura. Os que dormem. A pergunta que eu faço é essa: o que é que dorme na morte? É o corpo ou é a alma? E a resposta categórica é o corpo, claro. A alma não dorme. A alma não fica inconsciente. Quando um crente morre, diz a Bíblia, o espírito, a alma é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória.
já começa a desfrutar da glória imediatamente, a reinar com Cristo imediatamente. Mas por que ele usa essa metáfora, essa figura do dormir para quem morre em Cristo? Por duas razões. Primeiro, quem dorme está descansando. O que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Então, quando um crente morre, o corpo, tantas vezes surrado pela doença, está o quê? Descansando. Segundo, por que ele usa a figura do dormir? Porque quem dorme vai acordar. Se não acorda, não dormiu, morreu. O que Paulo quer dizer com essa figura? Que a morte não é um adeus, é um até logo. Que a morte não tem a última palavra. Que a morte já foi vencida. Que o próprio Jesus já entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Que daqui a pouquinho, quando Jesus voltar em majestade e glória, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então não tem motivo de desespero, nem de desesperança, porque nós ressuscitaremos. Talvez, esta é uma das perguntas que nos meus 42 anos está se aproximando de ministério, eu mais escuto: pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser o nosso corpo? Como é que vai ser lá no céu? O que acontece quando um crente morre? Então vamos olhar aqui esse cenário. Por exemplo, se você perguntar para um indivíduo materialista, um ateu teórico, o que acontece quando a pessoa morre? Qual é a resposta dela? Morreu, acabou, começou a matar pecados para entrar no paraíso. Tem esperança nisso? Não tem. Se você perguntar para um espiritualista, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer para você: olha, morreu, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Tem esperança nisso? Não tem. Se você perguntar para uma outra vertente teológica assim, o que acontece quando a pessoa morre? Ele vai dizer o seguinte: morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Tem esperança nisso? Não tem. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é o seguinte: que morrer para um crente, está lá em 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para um crente, Filipenses 1,23, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Jesus disse para aquele ladrão na cruz, que se arrependeu na 1/10 hora? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus morreu naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, o seu corpo foi para a sepultura. A sepultura não é o paraíso. Qual foi a 7ª palavra de Jesus na cruz? A última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então morrer para um crente é deixar o corpo para habitar com o Senhor, para estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. É estar no céu, na casa do Pai, no paraíso, no seio de Abraão, na Nova Jerusalém, nesta realidade bendita de bem-aventurança eterna. Mas as pessoas perguntam assim: será que nós vamos nos conhecer no céu? Será que vamos? E a resposta óbvia é: claro que vamos. É óbvio. Aqui nós conhecemos em parte. Lá vai perder a graça. Me permita dizer isso a você. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter no céu qualquer nesga, sombra de tristeza. Todas as memórias que podem trazer tristeza
serão banidas do céu. A alegria vai ser plena, a felicidade vai ser eterna. Agora, é importante dizer que lá no céu não vamos ter algumas coisas que as pessoas às vezes imaginam. Por exemplo, quando você vai a um funeral de uma pessoa já mais idosa, 50 anos de casados, por exemplo, aí vai o homem, porque os homens, via de regra, são mais apressados e gostam de ir na frente. Aí a viúva fica ali, acariciando a mãozinha gelada de quem ficou, ou de quem partiu, melhor, passando a ideia que daqui a pouquinho ela está indo também, para continuar o relacionamento. Não. Não vai continuar o casamento no céu. Não tem desse negócio de casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. É só aqui. Aproveita que não tem mais lá. Tem gente que diz, ufa, até que enfim também, né? Ah, que pena, podia continuar. Não, não vai continuar. Aproveita agora. Segundo, lá no céu nós não seremos uma família nuclear. O que é isso? O que é uma família nuclear? É marido, é esposa e filhos. Os demais são parentes. Em outras palavras, lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus avós, que você vai amar Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, João. Lá nós seremos uma só família, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Mas alguém pergunta ainda, pastor, como é que vai ser no céu? Imagine você comigo. Aquele bebê que está sendo gerado no ventre da mãe. Houve um problema na gravidez. Aconteceu um aborto. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou imagina um bebê que acabou de nascer e morreu. Vai ser um bebezinho recém-nascido glorificado no céu? Ou imagine você uma pessoa que tem um defeito físico de nascimento, ou que um acidente na vida levou a amputar um membro do seu corpo. Vai ser uma pessoa defeituosa fisicamente, mesmo com um corpo glorificado no céu? Lá em Vitória, nós temos o privilégio, a bênção de ter uma irmã querida na membresia da igreja, que completou 109 anos. Pasmem vocês, enfia linha na agulha sem precisar óculos. E eu tenho uma santa inveja dela. Vai ser uma vovozinha usando uma bengala no céu? Como é que vai ser? A Bíblia diz em Filipenses 3:21 que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Corpo completo, maduro, perfeito, glorioso. E eu tenho uma boa notícia para as meninas nesta noite. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Que coisa maravilhosa. Não vai precisar fazer cirurgia plástica. Bom, alguém pode perguntar, mas isso é especulação? Não. Eu não preciso especular. Eu não preciso cogitar. Não se trata aqui de um pensamento de um teólogo, de um exegeta bíblico. Não é uma corrente teológica formada por um concílio. O primeiro pilar, meus irmãos, do consolo, da esperança cristã, está aqui no versículo 15, confira comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Deus já se pronunciou sobre esse assunto.
Temos revelação de Deus sobre essa matéria. Não precisamos cogitar. Deus trouxe para nós uma revelação específica como vai ser. Não é especulação humana, é revelação divina, é palavra de Deus. Mas há um segundo pilar desse consolo, irmãos, no versículo 16. Confira comigo, por gentileza. Se o primeiro pilar desta esperança é a revelação de Deus, o segundo é a parousia, a segunda vinda. Versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Meus irmãos, esta é a acrópole da esperança cristã. Esse é o pináculo da nossa fé. Esse é o apogeu da história. É a consumação de todas as coisas. A volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. A trombeta soará. Ele descerá dos céus. Ele se assentará no trono. Ele estabelecerá o seu reino de glória para sempre. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é uma verdade magna que deve trazer esperança para a nossa vida. Mas a pergunta é: como Jesus voltará? Atos 1:11, quando Jesus está ascendendo aos céus lá no Monte das Oliveiras, e os galileus estão olhando para as alturas, vendo Jesus transpor as nuvens, descem dois anjos e perguntam para eles assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, assim descerá dos céus. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo será pessoal. Ele não mandará um embaixador, Ele não mandará Miguel, Ele não mandará Gabriel, Ele não mandará um querubim, Ele não mandará um serafim, Ele não mandará um representante. Ele pessoalmente virá com grande majestade e glória para buscar a sua igreja. Segundo, Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. A segunda vinda de Cristo será visível, pública, notória, verificável. Não haverá nenhum evento na história mais público do que a segunda vinda de Cristo, nos desertos mais quentes, nas montanhas mais geladas, nas cavernas mais escuras. Ninguém ficará fora desta visão gloriosa da segunda vinda de Cristo, até aqueles que o traspassaram. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que esbordoaram a cabeça de Jesus, aqueles que pregaram Jesus naquele lenho maldito, aqueles que zombaram e escarneceram de Jesus ao longo da história, terão seus olhos abertos para ver Jesus vindo na sua grande majestade e glória. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será audível. O versículo 16 é notório quanto a isso. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Se a vinda de Cristo será o ato mais público, a segunda vinda de Cristo será o ato mais sonoro da história. Este sonido, este alarido da trombeta de Deus ecoará de tal maneira que nenhum recanto, por mais escondido da terra, ficará fora do alcance desse som majestoso que ecoa das alturas, mostrando que Jesus está voltando com grande majestade e glória. Quarto lugar, como ele voltará? Ele voltará repentinamente. Diz a Escritura que como um relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim ele voltará. Na linguagem de Paulo, em 1 Coríntios 15, vai ser num momento. E esta palavra momento lá no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo, palavra usada para o faiscar de uma estrela,
para o abrir e fechar de olhos, para o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso? Não dá para se preparar de última hora. Ele voltará tão rapidamente, tão repentinamente, que se você não tiver azeite na sua lâmpada, não há chance para você estar com Ele. Quinto, como Jesus voltará? Jesus voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo, tal dia pretendo chegar na sua casa, prepare um cafezinho, faça um pão de queijo, que eu estou chegando. Ele chega em hora inesperada. Sabe o que significa isso, irmãos? Não tem como marcar essa data. Esse dia não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia como qualquer outro, que você vai levar filho para a escola, pegar filho na escola, levantar-se para o trabalho, voltar do trabalho, ou ficar em casa, ou estar viajando. Esse dia vai pegar as pessoas de surpresa. Aquelas pessoas que tresloucadamente, tolamente, marcaram a segunda vinda de Cristo, colocaram roupas ascensionais, subiram para os montes, desculpem da expressão, quebraram a cara. E todos que tentarem marcar a segunda vinda de Cristo, colherão frustrações. Por quê? Porque esse dia pertence à economia da soberania de Deus, e a ordem para você e para mim é: vigiai, 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 porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Como Jesus voltará? Sexto lugar, Ele voltará inescapavelmente. 1 Tessalonicenses 5 diz que vai ser como uma mulher grávida que está para dar à luz. Sabe o que significa isso? Essa data não pode ser desmarcada. Nenhuma corte humana, por mais egrégia que ela seja, tem autoridade, tem competência para dizer, não, nós estamos aqui decretando que Jesus não vai voltar mais. Ele voltará. Não há nenhuma agenda na terra que possa alterar esse glorioso e auspicioso acontecimento que vai culminar a história, que vai fechar as cortinas da história, que vai levar a história a uma consumação. É a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Mas em sétimo e último lugar, como Jesus voltará? Ele voltará vitoriosamente, gloriosamente. Ele virá com muito poder e muita glória, e diz a Bíblia que vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e Ele vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A questão é, você está preparado? A Bíblia diz que os filhos da luz não devem ser pegos de surpresa, porque os filhos da luz estão aguardando e apressando o dia do Senhor. Como perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou esperando, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas há um terceiro pilar da esperança cristã aqui, irmãos. Confira comigo no verso 16, a parte B. É a ressurreição. Está escrito assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção, que não é primeiro em relação a outros mortos, não. Restarão primeiro em relação aos que estiverem vivos. Ou seja, quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos ressuscitam. Segundo, quem estiver vivo. Estamos falando agora da igreja, do povo de Deus, do povo salvo, pela graça. Então os mortos ressuscitam. E em segundo lugar, os que estiverem vivos são transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Mas a verdade agora é, como é que vai ser a ressurreição do corpo? Paulo respondeu essa pergunta de maneira mais ampla e profunda na sua primeira carta aos Coríntios. Eu peço que você vá para lá comigo agora,
para encontrarmos a resposta da Bíblia sobre essa pergunta. Versículo 35 de 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Essa é a pergunta. E é a pergunta que ainda hoje eu mais escuto, que mais se faz a mim como pastor: como é que vai ser esse corpo? Para responder esta pergunta, Paulo vai lançar mão de 3 metáforas. A primeira metáfora está aí no versículo 36, confira aí comigo, até o versículo 38. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. O que semeias não se... E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve a dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. A primeira metáfora é a metáfora da semente. Então preste atenção nisso. Quando você for a um funeral, e quando você ver alguém sendo sepultado, veja que isso aí, na linguagem bíblica, é uma semeadura. Na ressurreição, irmãos, tem o que nós chamamos de continuidade e descontinuidade. O que é continuidade? Se você semear uma semente, plantar uma semente de manga, você não vai colher abacate, você vai colher manga. Preserva o quê? A natureza, a identidade. Se morreu o José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morreu crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu descrente, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Aí Paulo vai responder essa pergunta no versículo 42. Confira lá comigo. Veja aí, por gentileza, como é que vai ser. Então ele diz no verso 42 assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que Paulo está falando aqui? Vamos entender? Esse corpo nosso começa a envelhecer desde o dia que nascemos. O tempo vai passando, as rugas vão aparecendo, os joelhos vão ficando trôpegos, as mãos vão ficando descaídas, os olhos vão ficando embaçados, e quem não perde cabelo, os cabelos ficam brancos. Isso é incontornável. Não tem como driblar isso. Eu sei que as meninas mais espertas do que os homens driblam melhor isso com um bom cosmético. Às vezes acorda-se de manhã, é um caos. Põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, já não tem mais jeito de recuperar. Esse corpo fica velho, esse corpo fica cansado, esse corpo fica enrugado, esse corpo fica doente, esse corpo fica caquético, esse corpo morre. Aí você semeia essa semente corruptível. O que vai brotar da sepultura no dia da ressurreição é um corpo incorruptível. Sabe o que significa isso? Nunca vai ficar velho, nunca vai ficar enrugado, nunca vai ficar estressado, nunca vai ficar cansado, nunca vai ficar doente, nunca vai ter defeito, jamais, eternamente perfeito. Louvado seja o Senhor. Este é o corpo da ressurreição. Olha o verso 42 ainda. Ele diz o seguinte: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ô irmãos, nós pastores que estamos aqui, me permita fazer uma consulta. Quantos pastores nós temos no auditório? Levanta a mão os pastores. Louvado seja Deus. Vários pastores. Na nossa lida pastoral, temos que visitar ovelhas queridas, que às vezes estão em um estado tão crítico de saúde.
Lá em Vitória, nós tivemos uma ovelha muito amada, que ficou 14 anos em coma, 14 anos. Eu já visitei ovelhas que a doença foi tão severa, o tratamento foi tão pesado, que o corpo foi encolhendo, murchando, ficou pele e osso, maltratado pela doença, pela dor, pelos medicamentos pesados. Quando nós fizemos aquela semeadura, quando se lançou aquele corpo na sepultura, aquele corpo estava desonrado pela enfermidade, pelo sofrimento. Mas o corpo que vai brotar, diz a Bíblia, é um corpo glorioso. Glorioso. Daniel 12 diz que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Como aquele corpo glorioso de Jesus, lá na ilha de Patmos, João, o mais próximo discípulo de Jesus, quando vê Jesus com seu corpo de glória, os cabelos brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, as mãos segurando a igreja, a voz como voz de muitas águas, os pés como de bronze polido, o rosto brilhando como o sol no firmamento, João caiu como morto aos seus pés. Assim será o nosso corpo de glória, o corpo da ressurreição. Versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Meus irmãos, o nosso corpo é muito interessante, o ser humano é muito interessante. Sabe por quê? Esse dia eu estava pensando, pastor Gilberto, eu fui criado na roça, lá no campo, e já vi os bezerrinhos nascer lá no pasto, e aí o bezerrinho nasce meio troncho, meio capenga, daqui a pouquinho se apruma, daqui a pouquinho já está mamando, daqui a pouquinho já está correndo, e assim são com os outros animais. Aí nasce um bebê, primeiro dia ele é totalmente dependente, primeiro mês ele é totalmente dependente, no segundo mês totalmente dependente, no sexto mês é totalmente dependente, e no primeiro ano ele é totalmente dependente. Mas daqui a pouquinho começa a crescer, vira um garotinho esperto, um adolescente assim, jeitoso, aí um jovem com os músculos tonificados, daqui a pouquinho ele é um atleta, daqui a pouquinho também a cabeça manda, o corpo já não vai mais, daqui a pouquinho os passos ficam mais lentos, daqui a pouquinho começa a se arrastar, daqui a pouquinho uma muleta, daqui a pouquinho uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho uma maca, daqui a pouquinho é só fraqueza. Mas o corpo que vai ressuscitar é um corpo poderoso, poderoso. Com esse corpo poderoso que Jesus ressuscitou, como primícias dos que dormem, ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía aqui de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com esse corpo de glória, ele subiu aos céus, entre nuvens, corpo poderoso. Pense comigo nisso. Quando o astrônomo russo chegou à Lua, ele dizia: eu não vi Deus. Os estudiosos hoje dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde fica o céu? Onde fica o céu? Por exemplo, diante da vastidão desse universo, se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele estaria logo ali ainda na esquina do universo. Eu pergunto a vocês, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas no sentido de que viveremos uma outra dimensão. O que significa o seguinte, irmãos: com um corpo de glória, com um corpo poderoso, incorruptível,
nós não estaremos sujeitos às mesmas leis que nos governam hoje. Nós habitaremos todo o universo restaurado por Deus, novos céus e nova terra. Vou dar uma puladinha no céu, vou dar uma puladinha na terra. E você vai explorar todo o cosmos restaurado de Deus, um corpo glorioso. Quando nós cantamos o hino, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, isso não é uma figura, não, isso é uma realidade. Bom, mas vamos para a segunda figura, para a segunda metáfora. Olha a segunda metáfora que Paulo vai usar para responder a pergunta: em que corpo vem? Como vai ser o corpo da ressurreição? Olha comigo, por favor, o versículo 39. Agora não é mais a figura da semente, agora é a figura da carne. E ele diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Uai, Paulo, não estou te entendendo agora. Que negócio é esse? Você está sugerindo, Paulo, que os animais, que as aves e que os peixes também vão ressuscitar? É isso que você está ensinando. É isso que você está sugerindo. E a resposta é um sonoro não. Aliás, irmãos, a gente precisa se acautelar um pouco, né? Porque parece que as coisas estão meio confusas para a nossa geração. Eu gosto de pets, gosto de animais, não os tenho, mas gosto. E quem tem, trate de cuidar bem. A Bíblia ensina isso. Agora, tem gente passando das contas. Tem gente dando nome de gente a animal. Há pouco tempo, uma pessoa chegou na casa, e aí a mulher disse: Marcelo, Marcelo. Aí está pensando que é o marido ou um filho. Não, era o cachorrinho da família. Eu acho que o marido chamava Totó, porque o cachorrinho chamava Marcelo. Desculpem se tem Marcelo no auditório. Há poucos dias eu tomei um susto, porque eu recebi um telefonema. E a mulher disse assim: pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, não tinha uma resposta pronta, deu uma engasgada antes de falar alguma coisa, e ela já logo engatou, porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Falei: se isso é problema da senhora, não vou entrar em briga de família, isso é problema da senhora. O que é isso? Como é que eu vou entrar nisso? Ô gente, a coisa está complicada. Tem gente dormindo com cachorro. Tem gente registrando em cartório que o cachorro é filho. E eu estava aguardando um voo, uma conexão de um voo internacional, e eu fiquei muito impressionado com o que vi. Estou sentadinho no portão já de embarque, quando se aproxima um casal. Aliás, um casal muito bonito, um cachorro bonito. Porque hoje tem hora que você embarca e uma pessoa senta do seu lado com um cachorro enorme. Você tem que conviver com o cachorro do seu lado a noite inteira. Mas aí o rapaz chegou com a moça, com o cachorro, tudo bem. Aí o rapaz disse assim para a moça: fica aqui um pouquinho que eu vou comprar uma Coca-Cola. O barzinho da Coca-Cola ficava a uns 10 metros distante. Quando o rapaz saiu, a moça deu um beijo na boca do cachorro, cinematográfico. E eu olhei e falei: meu Deus, mas que mau gosto, meu senhor. Não é possível. Pasmem vocês, há poucos dias um pastor presbiteriano calvinista, reformado, vai fazer o casamento de 2 ovelhas, membros da igreja. Sabe qual foi a daminha que levou a aliança no altar? A cachorrinha da família. Ah, tenha paciência. Tenha paciência. Meus irmãos, Deus criou 3 tipos de seres: os anjos, o ser humano, homem e mulher, e os animais. Os anjos são espírito e não têm corpo.
Os animais têm corpo e não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Anjo não morre. Animal morre e acabou. Mas você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando morre, ressuscita. Então eu vou ilustrar isso para entender o que Paulo está falando. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Então, imagine comigo a cena. Uma família tem lá, na família, estou falando família, gerações. Tem um cachorrinho, tem um papagaio e tem um peixe no aquário. Aí morreu o cachorrinho. Aí vai lá no quintal, abre uma cova, sepulta o cachorrinho. 100 anos depois, você vai lá e abre aquela cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro. Pó de cachorro. 100 anos depois, morre o papagaio. Você vai lá e sepulta na mesma cova. Aí depois de 100 anos, você vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro e pó de papagaio, pó de ave. 100 anos depois, morre o peixe. Você vai lá e sepulta na mesma cova. 100 anos depois, você vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. 100 anos depois, morre alguém da família. Vai lá e sepulta na mesma cova. 100 anos depois, você vai lá e abre a mesma cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe e pó de gente. Ué, mas como é que vai ficar na ressurreição, gente? Misturou tudo lá dentro. É isso que Paulo está falando. Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não vai ter nenhuma dificuldade de uma coisa. Quando Jesus voltar, todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Cachorro não vai levantar do túmulo, papagaio não vai levantar do túmulo, peixe não vai levantar do túmulo, mas quando Jesus voltar, pó de gente vai escutar a voz dele e vai levantar do túmulo. Alguém pergunta, pastor, mas e quem for cremado? Como é que fica? Eu pergunto a você, como é que ficaram aqueles irmãos nossos que morreram nas Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, 3.000 graus centígrados? Como é que ficaram aqueles irmãos nossos que foram comidos por um monstro marinho, e o corpo dele foi sendo espalhado de quilômetro em quilômetro, mar adentro? Como ficam aqueles irmãos nossos que foram devorados por uma fera? Meus irmãos, Deus é poderoso para pegar cada partícula invisível e dispersa na terra, e todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Louvado seja o Senhor. Mas é a terceira figura que Paulo vai usar para responder a pergunta: em que corpo vem? Confira aí comigo o verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que Paulo está tratando aqui? O que ele está tratando aqui é que, embora todos vão ressuscitar, e todos brilharão, mas nem todos brilharão com a mesma intensidade. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Daniel 12:2 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Talvez, pastores, Paulo esteja tratando aquilo que ele chamou de galardão. Talvez o que ele está falando aqui é aquilo que ele ensinou lá em 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento e construí sobre ele. Outros constroem sobre o fundamento que já foi posto, que é Cristo Jesus, com material imperecível, como pedras preciosas, como ouro, como prata. Outros constroem sobre o fundamento com materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se
aquela obra provada pelo fogo, suportar as chamas do fogo e prevalecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém perecer, esse entrará no céu, como que através do fogo. Eu acho que tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Preste atenção nisso. Salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras. Eu acho que tem crente que vai entrar no céu assim meio lusco-fusco. Você foi salvo pela graça, não é para cruzar os braços, não. Deus salvou você para você ser operoso em boas obras. Bom, vamos ao último fundamento da nossa esperança, que Paulo coloca no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Algumas pessoas imaginam que as vindas de Jesus vai ser em 2 estágios, que Paulo está tratando aqui de um arrebatamento secreto, distinto de uma segunda vinda visível. E eu penso que não é disso que Paulo está falando aqui no texto. Paulo não está fazendo uma distinção aqui entre a parousia e o arrebatamento, entre a segunda vinda visível e uma coisa que vai acontecer assim de surpresa. Por exemplo, a ideia é essa, que muita gente prescreve. E na igreja brasileira, talvez, a grande maioria pensa assim. Nós estamos nesse auditório aqui, eu não sei exatamente quantas pessoas nós temos, acho que mais de 500 pessoas. Imagine que Jesus arrebatasse a igreja. Agora, imagine que só tem 80% aqui de gente salva. Aí os 80% somem. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê? Sumiu, foi embora. Você não sabe para onde foi. Ou imagine você que o avião está lá em cima, a 10 mil metros de altura, e o piloto é crente. E Jesus arrebatou a igreja, o piloto foi embora e o avião ficou desgovernado. Será que é isso que Paulo está falando aqui nesse texto? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que quando Jesus voltar, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo. Está falando para a igreja, está trazendo uma palavra de consolo para a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Os que estiverem vivos. Paulo está trazendo uma palavra de consolo para um grupo de gente na igreja que está achando que quando morreu não tem esperança, estão tristes, não acreditam em ressurreição, não acreditam que vai ter uma vida depois desta. Então, quando Jesus voltar, preste atenção nisso, porque às vezes as pessoas pensam, coitadinho, morreu, né? Tadinho, morreu, tão bonzinho. É claro que a gente quer que as pessoas fiquem com a gente. Nós amamos a vida, valorizamos a vida, mas nós não podemos usar a expressão tadinho, morreu, não. Sabe por quê? Morrer para um crente não é uma tragédia, morrer para um crente não é um fracasso, morrer para um crente não é um anticlímax, morrer para um crente é lucro, é bem-aventurança. Por que é bem-aventurança? Primeiro, que quando um crente morre, ele já começa a desfrutar do céu imediatamente. Segundo, quando Jesus voltar, todos aqueles que estão com ele lá na glória, desde Abel, voltarão com ele em glória entre nuvens. Voltarão. E aí, essa alma glorificada que vem com ele, esse corpo que estava na sepultura, vai brotar um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e esse corpo glorificado se une àquela alma que já estava na glória, e assim todos os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, e encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Esse é o arrebatamento.
Você que sempre desejou voar, você vai voar. Arrancados daqui. Agora, olha como termina o texto. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não tem mais despedida, não tem mais até logo, não tem mais adeus, não tem mais saudade. Me permita uma perguntinha aqui. Quantos aqui no auditório têm parentes achegados, que moram fora do Brasil? Levanta a mão. Como é que você se comunica com eles? FaceTime, telefone, dá uma saudade, não dá? Pois é, não vai ter mais saudade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais dizer tchau, estou indo, ano que vem eu volto. Estaremos para sempre com o Senhor, na presença dEle, contemplando a face dEle, servindo a Ele, glorificando a Ele, fruindo a Ele, servindo a Ele, reinando com Ele, para sempre e sempre e sempre e sempre. Louvado seja o Senhor. A religião cristã é a religião da esperança, irmãos, da esperança. É por isso que a nossa raiz não está aqui, a nossa casa permanente não está aqui, o nosso lar permanente não está aqui, a nossa herança permanente não está aqui, a nossa pátria permanente não está aqui. O nosso Senhor nos aguarda e nos buscará para vivermos eternamente com Ele na glória. Paulo encerra esse texto dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como é que ele começou o texto? Oh, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que morrem, aqueles que dormem, aqueles que não têm esperança nenhuma, ficarem tristes. Não, meus irmãos, vocês podem ser consolados. E agora Paulo, que é um pastor, que sabe fazer uma boa aplicação do seu sermão, ele diz: olha, mas eu não quero só que esse auditório que está aqui seja consolado, não. Eu quero que esse auditório que está aqui seja instrumento de consolação na vida de muitas outras pessoas. Não deixe essa palavra ficar retida no seu coração. Transmita essa palavra. Seja um outdoor bem público, para que esta palavra chegue a muitas outras pessoas, para que elas sejam também consoladas. Que Deus nos abençoe. Amém.